Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Há uma coisa que tem acontecido muito desde que eu comecei este projeto e que é uma coisa que eu adoro, que é eu quando começo a falar de um assunto, depois outros assuntos vêm ter comigo. Eu acho que isto é uma coisa que acontece muito também no desenvolvimento pessoal, que é, parece que levantamos assim o véu e de repente há todo um mundo lá por baixo e quando aprendemos sobre uma coisa, queremos aprender e pesquisar mais sobre essa coisa e sobre outras coisas. Foi isto que aconteceu aqui um bocadinho com o meu convidado de hoje, que é o Rodrigo Teixeira, que ouviu o meu podcast e depois decidiu contactar-me para falar sobre este assunto específico, que é a medicina ayurvédica. E eu, por acaso, já tinha abordado este tema, já com o Francisco Basílio, já há muitos episódios atrás. No entanto, acho que posso sempre ir um bocadinho mais fundo e por isso, sim, decidi aceitar esta proposta e convidar-te para ter-te aqui comigo, Rodrigo. Olá. Olá, Vera, obrigado pelo convite. Obrigada eu. Olha, eu costumo pedir sempre aos convidados para me enviarem uma biografia e para me falarem um bocadinho sobre si. E houve uma coisa que tu escreveste que eu achei muito interessante. Primeiro, nós temos mais ou menos um passado em comum, porque vimos de uma vida mais ou menos parecida, que tu trabalhaste em produção também. Sim. E trabalhaste como relações públicas e assim numa Sim. série de outras coisas. E tu escreveste que durante 20 anos não te sentias inteiramente feliz. Sim. Foi um pouco uma descoberta recente, ou seja, uma pessoa vive, trabalha, dedica-se muito a uma carreira, mas na verdade nunca está sempre ali uma coisinha no fundo, que nunca te sentes 100% realizado, que não é realmente aquilo que tu andas a fazer, que se calhar é aquilo, o teu chamamento, ou o teu desejo, ou aquilo que tu gostarias de fazer. E então foi um pouco assim, foram 20 anos de carreira, mas nunca muito 20 anos de vida completa, digamos assim. E foi um pouco nessa luta e nessa descoberta que decidi mudar o chip. Que foi em 2020. Foi em 2020, foi em plena pandemia. Em plena pandemia, fechados em casa, a minha empresa onde eu trabalho também ia ter umas mudanças drásticas por causa da pandemia, os escritórios iam fechar a nível mundial, ia haver assim uma reestruturação. E eu aproveitei a deixa e disse, não, tenho que fazer qualquer coisa relativamente a isto. E fui à procura de um sonho. Tratamento e terapias holísticas é uma paixão. Massagem especificamente, dar bem-estar ao outro, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e a ayurvédica foi uma experiência que eu tive de tratamento que me levou... Eu também adoro massagens, aliás, já disse aqui algumas vezes que é aquilo que me faz sentir mais amada é massagens, adoro isto, tipo, a minha linguagem do amor acho que está muito relacionada com o toque, então adoro isso. E tu disseste agora uma coisa muito interessante, disseste gosto muito de dar, não é? De dar saúde e bem-estar às pessoas, também escreveste sobre isto. E tu achas que sabes receber também? Acho que sei receber, sim, e gosto muito de receber, mas é um bocadinho como os presentes no Natal. Eu gosto de dar presentes, muito mais de dar do que receber. Acho que é mesmo uma característica minha, mas gosto muito de receber, até porque uma pessoa, ao saber receber, também tem capacidade de valorizar para poder dar com outra capacidade. Eu também acho que sim. Sabes que eu tenho pensado imenso nisso também. Aliás, olha, mesmo em relação a este podcast, eu agora... o podcast finalmente tem os Patreons, portanto já podem ser patronos deste podcast e subscreverem e apoiarem aqui de alguma maneira. E eu fiquei a pensar um bocado nisto. Eu pensei assim, mas como é que eu agora vou abrir os patronos, não é? Que são pessoas que pagam para apoiar o projeto. Agora vou vou pedir dinheiro às pessoas. E depois pensei assim, calma, eu estou a fazer este projeto há 2 anos e meio. E estou a dar, na verdade. Claro. Eu estou aqui a fazer partilhas e estão a acontecer coisas incríveis. Imagina, imensos convidados que vêm cá que depois me vêm agradecer porque acabam por receber uma série de clientes porque eu dou a conhecer o seu trabalho, não é? Tipo, imagina, sei lá, psicólogos. Olha, uma grande amiga minha que faz consultas também de terapia mais que tem a ver com o Tantra e não sei o quê. E ela disse, Vera, não imaginas a quantidade de mulheres que já vieram ter comigo
por causa do podcast, sei lá, a minha naturopata, muitas pessoas o meu astrólogo, que veio cá também, e pessoas que vêm cá e depois dizem, não imaginas aquilo que eu já recebi pelo teu podcast. E na verdade eu não. Na verdade, eu quando penso nisso, penso, ok, eu estou aqui a dar e não estou, claro. Na verdade não estou a receber. E também, bem, eu estou a ser assim, super sincera, estou-me aqui a despir e a mostrar tudo e a revelar, porque de facto eu estou a fazer este projeto e estou a dar isto e não estou a receber. E depois pensei, ok, então por que não? Vou abrir este sistema de patronos. Portanto, se me quiserem apoiar, eu agradeço muito, porque quero muito continuar com este projeto. E na verdade estou aqui a chegar a um ponto em que não sei se vai continuar a ser possível, porque preciso, de facto, desse apoio. E acho que tem muito a ver com isso, que tem a ver com este dar. Eu também adoro dar. E depois, às vezes, tentar dar um passo atrás e pensar assim, ok, mas eu também quero receber, também preciso de receber. E se fores ver bem as coisas, tu não estás a pedir nada a ninguém para te dar nada. Simplesmente abres uma porta para quem quiser apoiar o teu projeto e que gosta do mesmo, poder ter uma oportunidade de o fazer. Portanto, acho que isso é... Se há a forma mais nobre ou bonita do fazeres, acho que é essa. Tu tiveste isso, porque eu acho que isto também é uma questão às vezes nas terapias holísticas, que é, tu quando tens quando tu és terapeuta ou dás, tu queres ajudar pessoas, não é? Claro. O equilíbrio entre receber dinheiro por isso, porque às vezes há um bocado este preconceito que nós próprios temos connosco próprios, que é, mas se queres ajudar agora vais cobrar. É tipo, sim, está bem, mas um psicólogo também está a ajudar pessoas e tem que ser valorizado pelo seu trabalho. Tu tiveste esta questão? Para ser muito sincero, pensei nisso, e um bocadinho como tu puseste, às vezes aquelas coisas que são um bocado consideradas mais mainstream ou conhecidas, terapias mais conhecidas, e pagar por essa terapia, ir ao psicólogo, ou ir a um médico, ou ir a um osteopata, ou seja o que for, isso era uma coisa considerada normal, e se calhar uma terapia holística não é tão conhecida e pode causar esse conflito. Se eu tivesse conflito um bocadinho ao início, mas para ser muito sincero, acho que pus os pés no chão e decidi que desde o início iria valorizar o meu trabalho e iria cobrar pelo mesmo. E se as pessoas gostassem e valorizassem o meu trabalho, certamente iriam dar, iriam pagar por esse serviço, iriam voltar porque o serviço foi bom e realmente lhes trouxe algo novo. Portanto, pode ser um bocadinho assim esse conflito, mas acho que foi um bocadinho de, se eu não valorizar o meu trabalho logo desde o início, ainda por cima no arranque do meu projeto, isto só vai criar atrito pelo caminho e vai-me criar mais conflitos, e vai-me criar mais pedras no caminho, e vai criar se calhar aqui até vícios com como as pessoas veem o meu projeto e veem o meu trabalho. Então acho que decidi um bocadinho logo desde o início valorizar e olha, eu demorei 2 anos e meio. Eu demorei 2 anos e meio, mas pronto, se quiserem apoiar, o link para os Patreons está na página da Ecológica, na bio da página da Ecológica de Instagram, portanto podem ir lá e está lá nos links a forma de poderem apoiar este podcast, portanto... Vamos embora, ganhaste um Patreon. Pronto, é assim, acho que talvez eu tenha ganho aqui um patrono, vamos ver. Rodrigo, então vamos aqui falar sobre a medicina ayurvédica, porque tu és técnico da Ayurveda. Técnico de medicina ayurvédica. Medicina ayurvédica. Mas não és terapeuta. Não sou terapeuta. Então qual é a diferença entre um terapeuta e um técnico da ayurvédica? A forma mais simples de veres é o terapeuta é o médico. É aquela pessoa que faz o diagnóstico, é aquela pessoa que estudou 4, 5 anos a Ayurveda profundamente e consegue fazer essa toda parte de diagnóstico e acompanhar o doente desde o paciente, desde o início e durante todo o seu percurso. O terapeuta também tem conhecimentos de técnico, ou seja, de aplicação de tratamentos ayurvédicos e pode fazê-lo. O que acontece muitas vezes é que os terapeutas preferem ter técnicos, que é a minha área, a fazer a parte dos tratamentos. Isto porquê? Porque os técnicos dominam muito os tratamentos porque passam basicamente o seu dia-a-dia a fazer tratamentos, a pôr a mão na massa, digamos assim, e a trabalhar os corpos e a trabalhar as energias dos pacientes. E então, como existe essa tanta fluência, essa tanta rotatividade, faz com que os terapeutas muitas vezes trabalhem com uma rede de técnicos que têm confiança para fazer o tratamento A, B ou C e vivem um bocadinho neste universo de trabalhar. Embora o terapeuta consiga também fazer estes tratamentos, normalmente opta pela ajuda do técnico que tem muito mais experiência e muito mais horas de tratamento. E tu fazes diagnóstico também, então? Faço diagnóstico também, básico. Ou seja, nós enquanto técnicos também estudamos um bocadinho a base toda da Ayurveda, como os terapeutas, não vamos tão a fundo. Estudamos os tecidos, estudamos a teoria tridosha, estudamos a filosofia, estudamos toda a história,
área, estamos os dados e os sepadados, portanto vamos um bocadinho na base toda dos terapeutas, não ficamos a ir tão a fundo como os terapeutas. Portanto, temos uma base para ter um conhecimento básico e saber avaliar um paciente, até porque se tu fores fazer um tratamento comigo e olhar para a tua língua, por exemplo, e reparar que tu tens demasiado ama é toxinas, se calhar não vou dizer, Vera, não é bom fazermos o tratamento nesta fase, falamos para a semana, a perceber que o teu corpo não está pronto nesta fase para receber óleo, pôr óleo por cima de toxinas do nível de toxicidade que já tens no teu corpo neste momento, só vai impedir que essas toxinas não saiam, portanto é melhor não fazermos um tratamento agora. Portanto, consigo ter alguma base para fazer essa avaliação. Então, por exemplo, se eu tiver, estava-te a dizer que estive doente há umas semanas, estive assim cheio de febre e com uma constipação, se eu tivesse assim, não era uma boa altura para fazer Não era uma boa altura. Não é uma boa altura. Não. Portanto, depende do tratamento. Posso fazer ou antes com prevenção, ou se calhar passado algum tempo, já como limpeza. Isto porque, imagina, todo o nosso corpo expele toxinas, ok? Nós temos, através do nosso dia-a-dia, da nossa vida, nossa alimentação principalmente, criamos toxinas dentro do corpo e ela depois é expelida por todos os canais, pelo nariz, pela boca, pela própria pele. Nos tratamentos ayurvédicos, principalmente na parte das massagens, principalmente em Ayurveda que trabalhamos com óleos medicados, ao pormos um óleo por cima da pele, estamos a pôr uma camada, um layer, que apesar de ir ser absorvido pela nossa pele, impede que essas toxinas saiam. Ou seja, estamos a retardar mais a cura do teu corpo de forma natural, estamos a atrasar o processo em vez de acelerá-lo. Portanto, não convém. Obviamente, há outros tipos de tratamentos que, se estás congestionada, por exemplo, a nível de nariz, ou isso, há tratamentos a nível Ayurveda que ajudam a acelerar esse processo e a retirar essas toxinas do teu corpo, que não massagens, ok? Mas a nível de massagens, não é aconselhável de todo. Eu, por acaso, estive toda entupida, fui à acupuntura, mas para a próxima ligo-te. Para a próxima ligo-te. Faz um tratamento natural com óleos com sim, isso eu faço sempre, não é? Que é ótimo. Aliás, eu tive essa questão, eu estava a contar há bocado, que é, normalmente... Eu não sou nada contra a medicina convencional, acho que existe e ainda bem, e mesmo tem que existir e gosto de... Só que normalmente a minha primeira escolha é sempre ir primeiro à medicina natural e depois, se não resultar, então eu vou à medicina convencional. Faço o processo inverso do que eu acho que a maior parte das pessoas faz. Então o que é que aconteceu? Eu fiquei super doente, tive febre durante 2 dias, febres altíssimas, tipo 39, eu não tinha febres assim, eu não me lembro de ter tido uma febre assim, nem com Covid eu tive assim. Super fraca, imensas dores no corpo, tive mesmo assim durante 2 dias, eu a tomar imensas vitaminas, homeopáticos, cheguei à minha naturopata, ok, o que é que... Kátia, a minha naturopata é a Kátia Antunes, que eu adoro, disse, Kátia, o que é que eu faço? E ela deu-me lá uma série de mesinhas e coisas, e depois eu já estava mesmo péssima e chegou a um ponto eu assim, Kátia, eu vou ter que tomar qualquer coisa, o que é melhor, paracetamol ou ibuprofeno? E ela disse, olha, paracetamol é muito mais tóxico. E eu, a sério? Tipo, toda a gente acha, ok, mas... qualquer pessoa tem uma dor de cabeça, toma um Benuron e acha que está tudo bem, não é? E eu assim, a sério? Então, mas é melhor ibuprofeno, eu nunca sei dizer isto. Brufeno, é isso, brufeno. Ainda para não estar a dizer marcas, mas olha, já disse. Assim, então o brufeno é melhor? Sim. Então o que aconteceu? Eu tomei um brufeno e fiquei boa. Porque como eu nunca tomo estas coisas, estás a ver? E sim, como claro, sempre, é mais eficaz. Primeiro às opções mais naturais. De repente tomei um medicamento, fiquei boa. Passou-me logo, estás a ver? Foi assim super rápido. Em vez de estar a tomar imenso, ok, de 8 em 8 horas, não sei o que, eu não tomei não precisei de mais. E de facto eu acho que também tem a ver com isso, não é? Com o nível de toxicidade e as coisas que tu... Sim. Ou seja, tu um bocadinho aquilo que estavas a dizer, as medicinas de terapias holísticas e naturais, e principalmente a Ayurveda, vê-se muito como uma medicina de prevenção, como um estilo de vida. Estilo de vida saudável, práticas saudáveis, evitar a doença. É um bocadinho esta a lógica. Obviamente que isto pode funcionar, mas nós temos o nosso dia-a-dia, as nossas coisas, há vírus, há tudo. Tu podes adoecer e ficar realmente muito, muito doente. E se chegares a um ponto que estás muito, muito doente, não há que ser hipócrita e admitir que a medicina convencional, na parte do diagnóstico, na parte dos exames e na parte dos fármacos fortíssimos, consegue atuar de formas que muitas vezes a terapia natural poderá lá chegar, mas vai demorar muito mais tempo, se calhar não é tão eficaz, e então há que saber coexistir com as duas. Portanto, eu acho que é muito importante nós olharmos para isto de uma forma de mente aberta, usar as terapias naturais sempre como uma parte mais de prevenção, e usar a medicina convencional quando ela tem o seu papel fulcral de combate e de identificação e diagnóstico e de exame que
quer queiramos, quer não. Não existe outra medicina tão boa nessa área de atacar as coisas muito, muito a fundo e muito diretamente. E tu estavas a dizer que tu estudaste a base da medicina ayurvédica, não é? Quais são assim os princípios e valores que distinguem este tipo de medicina? A medicina ayurvédica define-se muito por um estilo de vida saudável e práticas de vida saudáveis que vão desde o que deves fazer e como deves comportar ao longo do teu dia e que práticas deves ter e o que deves e não deves fazer em certas horas determinadamente do teu dia e muito também à base da nutrição. Isto porquê? Porque a Ayurveda tem sempre aquela base de tu não és aquilo que tu comes, tu és aquilo que tu digeres. Se tu não digerires os nutrientes em condições, eles ficam em estado de petrificação nos teus intestinos e isso cria ama é ditas toxinas que vão se libertar para o teu corpo e ao se libertarem para o teu corpo criam uma doença. Portanto, isto é muito a base da Ayurveda. E o que a Ayurveda diz é que tu deves trabalhar sempre em prevenção, lá está. E tudo isso pode começar, por exemplo, com a rotina diária matinal, que eu sei por outros podcasts que já ouvi teus e que também eu tenho um raspador, tenho um raspador. A chamada dinashar, a raspador é uma das coisas, portanto, desde raspar a língua, lavar os dentes, o copo de água com a gotinha de limão, o bulo, a lota, que é o bulo, para fazer a lavagem de todo o nariz, todo este processo de ser feito logo àquela hora da manhã, quando o teu corpo ainda está num estado ainda muito adormecido, antes de comeres, antes de fazeres qualquer coisa, fazes uma meditação, se tiveres tempo para isso, de 15 minutos curta, se quiseres fazer exercício físico, deve ser feito também durante o período da manhã, que é o estado em que o teu corpo está mais ativo e mais desperto. Sabes que eu era daquelas pessoas que tipo não funcionava sem comer de manhã, tinha mesmo, sabes, eu tinha muito esta graça, nem pensar, eu consigo pensar, não consigo mexer se não comer de manhã, tipo, mesmo comer imenso. Quando descobri o poder do jejum e decidi começar a fazer, pensei assim, ok, não, está bem, os primeiros dias assim super desafiante, não é? Tonta e meu corpo e não sei o quê. Hoje em dia já é super normal para mim. E a parte do exercício, quando era a questão de não, vais fazer exercício em jejum. Como assim fazer exercício em jejum? Não dá, eu vou desmaiar se eu vou fazer exercício em jejum. E não é nada disso. Hoje em dia faço não. E acho que o jejum funciona muito bem para algumas pessoas, para outras não. Exato, também depende muito do teu corpo, da tua constituição. E do teu dosha. E do teu dosha também. Vamos só explicar aqui muito resumidamente o que é que são os doshas, porque já que estamos a falar da Ayurvédica, temos que tocar neste assunto. Eu falei nisto no episódio com o Francisco Basílio, mas já foi há muito tempo, portanto explica só o que é que são os doshas. A teoria Tridosha é a teoria onde se baseia toda a Ayurveda, ou seja, a Ayurveda acredita que existem uma teoria Tridosha, 3 doshas importantes, Vata, Pitta e Kapha, e cada um deles tem os seus elementos. Vata é ar e espaço, Pitta é fogo e água, e Kapha é água e terra. E dentro destes elementos existem características chamadas gunas e atributos específicos. Sim. Gunas, não é os Xungas do Norte. Não é? Xungas do Norte é que são os gunas, não é? Exatamente. Que definem características de cada um dos doshas. Portanto, normalmente as pessoas Vata são pessoas mais magrinhas, espadudas, dedos compridos, normalmente sofrem muito com o frio, mãos frias, pés frios, são pessoas muito aceleradas, ansiosas, são pessoas que têm excelentes ideias, 1000 ideias por dia e executam uma de vez em quando. Não me identifico nada com essa descrição, nada. Mais ou menos, tu és Pitta Vata. Exatamente. Tu és Pitta Vata, não és uma Vata pura. O que é desafiante para ti, porque tens os dois lados, tens os dois doshas, muito aceleramento de criatividade e de criação e de fazer acontecer. Pitta é fogo e água, portanto, eu sou Pitta, absolutamente Pitta. Fogo e água são muito, muito contrastantes, muito acelerados, muito pensamento, muito criar e querer fazer coisas, capacidade de liderar, mas ao mesmo tempo tudo isto surge com muita dúvida e com tanta coisa que tens na cabeça, às vezes não consegues executar tudo o que acontece. Depois aparecem os Kaphas. Os Kaphas são sempre os pás e almas do sistema Tridosha, são água e terra, portanto é tudo muito oleoso, é tudo muito, muito meigo, são pessoas que gostam do seu sofá, gostam de calma, mas também são pessoas que são essenciais para te dar um conselho, ou seja, se tu tiveres uma empresa, tu tens um CEO que é o Pitta, que é a pessoa que manda, que coordena, que faz aquilo tudo. Tens o Kapha, que é a pessoa que está ali abaixo e diz, olha, tu para fazer isto acontecer tens de fazer isto, é o que domina a empresa, na verdade, é a pessoa que sabe tudo. E tens o Vata, que é o frontliner, que se for preciso é aquele que vende, que anda sarado, que faz tudo e mais alguma coisa e que não para quieto
em qualquer lado. E esta teoria tridosha é um equilíbrio. Todos nós temos todos os doshas no nosso corpo, todos eles estão presentes, temos alguns que são predominantes, e o que acontece na medicina ayurvédica é analisar cada um destes doshas, os nossos, perceber onde é que há estes desequilíbrios, e se uma pessoa está com desequilíbrio em vata, temos que procurar, por exemplo, trabalhar o kapha, que é exatamente o oposto de vata, e tentar, através de tratamentos ayurvédicos, através de nutrição ayurvédica, trazer o nível de kapha ao de cima e equilibrar esse dosha, de forma que o vata deixa e a pessoa fica em equilíbrio novamente. E, portanto, joga muito com estes equilíbrios da natureza e com estas características humanas, físicas e emocionais, e toda a medicina ayurvédica vai muito, muito nesta base. Como é que nós podemos descobrir qual é o nosso dosha? Normalmente há sistemas da net, há testes para se descobrir, que dá para ter uma ideia, mas sempre será com um técnico ou com um terapeuta ayurvédico, que são as pessoas indicadas. Portanto, para se alguém for marcar uma terapia contigo, tu consegues Sim. identificar qual é o dosha e também e aconselhar a nível de hábitos também o que é que será mais benéfico para essa pessoa. Alguns hábitos, sim, claro. Se for coisas que se eu sinta, imagina, se tu vais a um tratamento comigo e eu identifico os teus doshas, consigo identificar através de um diagnóstico e de uma conversa que temos antes de qualquer tratamento que eu faça, mas se eu sentir que tu estás com um desequilíbrio enorme de algum dosha, que é uma coisa muito profunda, que eu sei que eu posso te ajudar, mas eu acho que o que realmente devíamos fazer era, devias ter uma consulta com um terapeuta ayurvédico, para ele te ver de fio a pavio, e fazer-te um diagnóstico muito mais completo e não ser só a parte do tratamento, depois vem a parte da nutrição e se calhar de alguns suplementos naturais que te possam ajudar. Agora, se for uma coisa que eu perceba através logo do meu diagnóstico, tens ali um pequeno desequilíbrio em vata ou tens ali qualquer coisa que eu possa fazer a nível de tratamento, dos meus tratamentos, eu consigo identificar, perceber e indicar-te qual é o tratamento que eu posso fazer naquele momento, naquela altura para te ajudar. Então quais são os tratamentos que tu fazes? Pronto, são bastantes. É uma lista gigante. Sim. Mas... Ou seja, a Ayurveda tem um extenso leque de tratamentos. O principal, e digamos que o tratamento fulcral, é a massagem Abhyanga. A massagem Abhyanga é, digamos, a mãe dos tratamentos da Ayurveda. Bem oleosa, bem oleosa. Exatamente. Quase com todo foi o tratamento que fizeste comigo. Exatamente. Portanto, é uma massagem do corpo inteiro, que vai dos pés à cabeça, todo o corpo. É uma massagem que tem um objetivo muito relaxante, de relaxar a pessoa, de a trazer à terra. É feita com óleos medicados, óleos sempre indicados consoante o teu dosha, lá está. No teu caso, por exemplo, trabalhamos com óleo de sésamo. E é uma massagem que tem uma característica única de todos os outros tratamentos ayurvédicos, que trabalha os pontos marma, que são os pontos energéticos e vitais do nosso corpo, que são 107. Ao longo da massagem eu vou estimulando esses pontos que ao mesmo tempo estão a estimular diversas partes do nosso corpo, órgãos, sangue, linfa. Para contar uma história ótima ontem, desculpa que eu estou-me a lembrar disto, está-me a dar vontade de rir. Então, contar uma história, uma amiga minha que teve, uma amiga minha muito conhecida, pronto, que teve na Índia durante não sei quanto tempo, tipo, foi viajar pela Índia, não sei o quê, e alugava, tipo, casas para ficar durante umas temporadas e tal, e que havia, ela dizia assim, pá, havia um terapeuta, um massagista anão, da Ayurvédica, pá, eu ia lá todos os dias, porque aquilo era espetacular, eu pagava baratíssimo, ia lá, e o meu terapeuta não, pronto, e às tantas ela começa a dizer que ele ficava horas a massajar-lhe as mamas, a massajar-lhe o peito mesmo, pronto. E ela estava lá com o namorado na altura e depois chegava a casa e dizia, pá, pronto, olha, fui à massagem, ele esteve ali imenso tempo. E ele, bem, pronto, está bem, deve ser normal. Passado, tipo, 1 ano, eles vêm para Portugal. Entretanto, separaram-se e não sei o quê, mas ele liga para ela e diz assim, olha, estou-me aqui a rir à gargalhada, tu sabes que a massagem ayurvédica não envolve massagem nas mamas. Portanto, acho que o senhor terapeuta anão aproveitou-se da situação. Ou então diz-me tu, esclarece-me este ponto. Não é verdade. Envolve. A massagem com muita intensidade. Depende. A zona do peito é uma zona que, ao contrário do que muita gente pensa, o peito é uma zona de muita tensão, especialmente nas mulheres. Que ainda tem muita atenção e que merece muita atenção. E merece muita atenção e muito cuidado. Portanto, sim, a massagem Abhyanga inclui massagem no peito e é uma zona que normalmente traz muita libertação ao paciente, seja ele homem ou seja mulher. Mais na mulher, lá está, porque o peito da mulher tem mais músculo, é uma área maior e é uma zona que cria muito mais tensão. E o mesmo acontece com os glúteos.
também. Portanto, também há massagem ali no rabo então e o nas terapeuta nádegas. não se aproveitou desta... Não se aproveitou. Não se aproveitou, Aliás, era fez o mesmo... trabalho, Fez o trabalho correto, ok, como pronto. deve ser. Então está tudo certo. Aliás, a Mianga, e isso é uma coisa, por ser algo que ainda não é assim tão conhecido, se eu vou fazer uma massagem a Mianga, eu tenho sempre esse cuidado a dizer ao meu paciente, que inclui glúteos e peito, e claro, se eu mesmo estiver ok com isso, a massagem é feita completa. Se não tiver, pronto, não fazemos essa parte da massagem. Não é assim que deve ser feito, mas há que sempre deixar as pessoas à vontade. Já me aconteceu fazerem a massagem bem comigo, não incluir glúteos nem peito, e depois voltarem ao segundo tratamento e dizerem sim, eu quero completa. Sim, por favor, massagem-me toda, por favor. Pá, fiquei tão bem, eu quero perceber como é que é realmente o circuito inteiro. Depois tens outros tratamentos. Sim, mas não é nos mamilos, certo? Não, os mamilos não se toca, claro. Não, é tudo à volta. Só para deixar claro que existe aqui uma linha de respeito básica. O mamilo não se toca, só à volta do peito se tocar no mamilo. Já há glúteos, a nádega toda. É assim, nádega, glúteos. Não há a pontinha daquela nádega que escapa uma boa. Ai, que maravilha! Epá, que maravilha. Eu acho isso incrível. Assim, massagens nas nádegas, eu acho que deve ser como fazer um pão. Como fazer um pão, estás a ver? Sim, tens que amassar bem. Tem que se amassar as nádegas. Tem muito músculo, as pessoas não sabem, mas tem 3 grandes músculos. Cada nádega tem 3 grandes músculos e aquilo, às vezes, a gente passa muito tempo sentado. Que eu preciso, às vezes, de uma boa massagem. As pessoas ficam, espera aí, eu tenho uma dor que eu nem sabia sequer que tem aquele músculo ali. Exato. Não é muito trabalhado. Então quando tu me estás ali a massajar a nádega, aquilo dá-me uma sensação de alívio e de conforto, e para além disso ajuda muito a prevenir tudo o que é dores da base das costas. E isso é muito, muito, muito bom para... Era isso que eu te ia perguntar também, em relação aos benefícios. Sim. Ou seja, não é só tipo, ok, fiz uma massagem, é bom para relaxar. O que é, e é espetacular. Aliás, eu gosto muito de propor massagens também como um ritual de amor mesmo, porque uma vez eu entrevistei a Ana Gomes há imenso tempo aqui no podcast, e ela falou-me sobre isto, que é, ela lembra-se que tinha vergonha ela marcava massagens à hora do almoço, saía do trabalho para ir fazer uma massagem, mas tinha vergonha de dizer aos colegas, porque era um bocado tabu. Era um bocado tabu, era tipo, olha esta, não sei o quê, como se fosse uma coisa muito de uma coisa snob, ou uma coisa chique, agora vai fazer uma massagem, é muito fina, agora vai fazer uma massagem. Não é nada disso, é tipo, é bom dedicar esse tempo, tirar esse tempo de repente para ir fazer uma massagem, pode ser também, é um ritual de amor. Sim. Pode ser um ritual de amor. E acho que hoje em dia é muito aceito, Vera, sabes? Acho que nós estamos numa sociedade super acelerada, nós vivemos o dia-a-dia em e-mails, em plataformas digitais, em cada pessoa, as pessoas cada vez mais desconectadas do lado humano, da natureza, daquele contacto físico, que é tudo tão rápido, tudo acelerado, cada vez há mais problemas de saúde, stresses, ansiedades. A pandemia foi incrível para dizer, olá, ser humano, então, como é que é agora convives em casa fechadinho? Só isso trouxe N divórcios, problemas, casais que se separaram, pessoas que de repente têm que ir ao psicólogo. E trouxe coisas muito boas também. Trouxe coisas muito boas. Mas isto também. para te dizer... Capacidade de reinvenção que eu acho que aconteceu foi incrível. Sim. Foi o meu caso também. Mas isto para te dizer que eu acho que isso também abriu muitas portas às terapias holísticas. E às pessoas se abrirem, espera aí, não. Vou procurar soluções que ataquem realmente estes problemas e estas novidades que, de repente, que a sociedade decidiu-te mostrar que existem. Portanto, eu acho que isso que a tua amiga sentiu, se calhar é uma coisa que agora hoje em dia já não é tão grave, obviamente que ainda existe, mas acho que já há mais abertura, e ainda bem. Acho que quanto mais abertura houver, mais base há para conhecimento. E em relação aos benefícios, portanto, não é só relaxamento? Não. É o quê? Tens desde libertação de toxinas, tens toda a parte linfática. A massagem bem é uma massagem que trabalha muito na base da pele e da linfa, portanto há muita drenagem também. A linfa, explica-me o que é a pele, primeira linfa. camada. Pele, primeira camada, juro-te. Linfa é aquela segunda camadinha que está ali, que é a parte líquida, que está entre a pele e o músculo. Exato. Depois tens o músculo, depois tens as... Porque quando se fala no sistema linfático, eu fico sempre assim, ok, o sistema linfático, ok, mas é meio abstrato água, para mim, porque eu não percebo bem. Aquelas pessoas têm retenção, retenção de líquidos, ou mesmo a típica massagem linfática, que é muito, muito conhecida e muito usada, por causa das celulites, etc. Tudo isto é linfa, tudo isto é líquidos que estão no teu corpo, e através de certos movimentos que não vão ao músculo, que vão entre a pele e a linfa,
movimentos fluidos, faz com que haja essa drenagem de líquidos pelo teu corpo. Por isso é normal tu fazeres uma massagem Bianga ou uma massagem linfática, e a seguir queres ir à casa de banho, é absolutamente normal, porque depois ter que expelir todo esse líquido que de repente foi movido. E depois se calhar estavas um bocadinho mais inchado e vês mais magrinho. É excelente para a ansiedade também, é excelente para a hidratação da pele também. E, portanto, estes são alguns dos grandes valores da Abianga. Depois tens a Abianga também para grávidas. Exato, porque eu ia-te perguntar sobre isso, se existe alguma contraindicação, ou seja, há certo tipo de massagens que, por exemplo, as grávidas não podem fazer. No entanto, tu estás também a trabalhar nessa área agora. Sim, é uma paixão, porque eu quando estava a tirar o curso, a minha namorada estava grávida, e então quando a meio do curso começámos a ter a parte da massagem Bianga para grávidas, eu tinha a cobaia perfeita em casa. Claro, para testar e para treinar à vontade, e ela foi cobaia mesmo no próprio curso. E foi brutal ver os efeitos que tinha nela. E os efeitos, a massagem é exatamente como numa pessoa normal, não inclui os pontos marma, não há estimulação dos pontos energéticos, pela simples questão que não se deve estimular os pontos energéticos que trabalham todos os órgãos e funções do teu corpo, porque todo o teu corpo está numa fase super regulado e a trabalhar por uma coisa só, que é para a criação de uma nova vida humana, de um bebê. Portanto, não se deve estimular os pontos marmas. Agora... Eu tinha uma massagista onde eu ia fazer massagens quando estava grávida, gravidíssima, que era espetacular, porque ela já ficava 2 horas comigo, porque também o cuidado que tens com a grávida, as posições, não sei o quê, depois fazia na bola de pilates, depois tinha que estar de lado, depois... Sim. E era exatamente isso, portanto ela tinha o cuidado de não estimular os pontos que não é suposto estimular de todo. E quando eu estava de 37 semanas eu fui lá e ela disse, pronto, porque eu depois posso estimular para ajudar no trabalho de parto. Então eu fui lá às 37 semanas e ela disse, olha Vera, eu disse, já posso? Claro, a partir de agora já me podes fazer a massagem a estimular os pontos todos. E o Mateus nasceu às 38 e 1 dia. Pode ter tido uma grande influência. E eu tinha lá ido uma semana antes. É super gratificante, porque a mulher durante essa fase da sua vida passa por desafios que ela própria não sabe como são. E tu és mãe, sabes perfeitamente o que é isso. As dores ciáticas, uma perna prende, o peso, a ansiedade, as mudanças de humor. A massagem Bianga dá-te muito isso. Traz-te toda essa componente de trazer-te à terra, como já tínhamos dito antes, traz-te a parte de hidratação da pele, que é ótima, principalmente porque todo o corpo da mulher está a mudar, portanto existe muito, a própria oleação da pele e essa hidratação vai-te evitar estrias, vai-te ajudar que o bebê se movimente melhor dentro da barriga, toda a parte de dores localizadas tu consegues ajudar e dar esse conforto e estabilidade, isso faz que tenhas uma gravidez muito mais tranquila e muito mais calma. Tenho acompanhado algumas grávidas, felizmente estou também cheio de ideias, e a minha gravidez e da Diana foi acompanhada também por uma doula, portanto também trabalho com 2 doulas em parceria, porque quando elas sentem que estão a trabalhar com um casal e que há ali uma necessidade, passam para mim, para que eu possa ajudar. Portanto, é uma aposta muito forte minha. É uma paixão a trabalhar com grávidas. É super gratificante. Sinto mesmo bem de saber que consigo estar a ajudar ali aquelas duas pessoas numa fase super distinta da vida e única. Portanto, acaba por ser muito interessante. E depois do bebê nascer, também se pode fazer massagem ao bebê. Pois, sim, é verdade. Por acaso também aprendi umas técnicas de massagens aos bebés e que também tem imensos benefícios, não é? Também a nível das cólicas e não sei o que pode ajudar. A nível das cólicas, mobilidade, eles começar a mexer melhor, do próprio desenvolvimento. E existem estudos, agora padece de comprovação científica ou não, existem estudos que dizem que uma das razões pela qual a Índia é dos países com o maior IQ do mundo é por causa da oleação na cabeça desde a fase da criança, bebê. Porquê? Porque diz que ao começares a olear a cabeça de um bebê quando ele é recém-nascido, ajudas a que o crânio feche mais depressa. E ao fechar mais depressa faz com que o cérebro comece a desenvolver mais depressa e o IQ começa a ser mais desenvolvido. Uau, a sério? É um estudo. Há estudos que andam a pensar que pode ter uma influência... Quer dizer que se eu começar a passar óleo vou ficar mais inteligente agora todos os dias? Já é tarde. Já é tarde. Para te ajudar noutras coisas. Acho que cor cabeludo saudável. Não, é verdade. Não, agora... Não, é verdade. Eu tenho o cabelo super fraco. Agora comecei a pôr o óleo de ricínio. Olha, mas que não é coisa mais... Aquilo não é propriamente agradável. Que é assim um óleo bastante espesso. Mas olha, faz muito bem ao cabelo.
Portanto, é experimentando. Tenho aqui uma pergunta para ti, que é, havendo uma troca energética, porque o teu trabalho implica muito isso, aliás, nós passámos por isso, porque eu fui lá num dia que estava bastante tensa, com algumas questões pessoais, portanto estava aqui um bocado bloqueada, e estou a respirar. Eu até estava à espera que tu arrotasses, porque às vezes acontece isto com os terapeutas, que os terapeutas arrotam quando têm que libertar essa energia. Como é que tu te proteges? Ou seja, tu não tens uma proteção quando estás a partilhar a tua energia vital com o paciente. Ou seja, tu vais recebê-la e essa energia que tu dás ao paciente, tu começas a perceber durante a massagem se ela é muito forte, se é muito positiva, negativa, se é tranquila. Por exemplo, no teu caso, era bem pesadota e era bem forte. Aquilo estava-me a sair do corpo. Isto, quando eu te digo isto, esta ligação energética à parte física da massagem, é quase o 50-50. Posso dar um exemplo. Eu, no boom, quando estive a trabalhar lá como terapeuta, eu cheguei a trabalhar um norueguês com 2 metros, que tinha um pé quase parecia um braço. Portanto, eu estava ali a trabalhar um corpo, aquilo era uma exigência física, mas o homem era um paz de alma tranquilo. Portanto, a massagem fluiu. Eu trabalhei uma asiática que tinha uma mulher com 1,5 m e ela acabou comigo. Ou seja, tu não e o que é que tu fazes? Conhecer... Tens que ter um período de descanso a seguir? Depende, se for muito escutante, sim, convém, antes de fazeres o tratamento, mas a base principal e o truque que nos ensinaram é, depois da massagem, sal grosso e gengibre em pó, lavares as mãos e esfregares bem para fazeres essa desconexão energética da pessoa, porque se não o fizeres, tu vais continuar conectado com ela durante umas horas. Apesar de não estares presença física com ela, vai continuar a sugar essa energia. Sal grosso e gengibre. Sal gengibre em pó, sim. Me deste esse truque, eu podia ter esfregado sal grosso e gengibre nas minhas costas nesse dia, nos meus ombros nesse dia. Posso fazer isso? Não, porque... Ou seja, tu, enquanto paciente, não é isso que te vai desconectar. A partir do momento que corta esse sal contigo, está feito para os 2 lados. Mas ajuda a relaxar o sal grosso e... Não. Sal grosso e gengibre nas costas não tinha. Não, és capaz de fazer uma boa esfoliação. Sei, mas isto está-me a atrair. Eu acho que vou fazer essa experiência e depois aviso. Não, para isso fazes outra coisa. Faz uma garchana, que é um tratamento com cânfora, sal grosso, plantas frescas, ou seja, plantas verdes frescas, e um óleo dedicado ao teu dosha. Mandas-me uma receita. Quando isto... Esfregas, vais dar uma boa esfoliação de pele, tira tudo que se tiveres algum tipo de inchaço, tira-te, relaxa-te os músculos e ficas com a pele brilhante e limpinha. É incrível. Espetacular, eu quero essa receita. É uma boa esfrega. Eu quero essa receita desta esfrega, que eu adoro uma boa esfrega. Eu adoro. Espetacular. Rodrigo, muito obrigada por este esclarecimento todo sobre a Ayurvédica. Onde é que podemos encontrar? Eu estou neste momento a trabalhar na Karma Clinic, que fica ali no Arieiro. Podem me encontrar também no meu Instagram, que é ayurveda_Rodrigo, e contactar-me diretamente por mensagem, telefone, e-mail, qualquer uma dessas fontes. E agora a última pergunta, tu já sabes qual é. Qual é a tua ecológica de vida? Acho que ainda estou para descobri-la, para ser muito sincero. Não preparaste esta? Sabes, há pessoas assim, eu vinha a pensar nisto, agora esqueci. Não, acho que não te quero dar essa resposta clara, porque ainda estou nesta fase de tão descoberta pessoal que é quase fazer uma afirmação sem ter certeza do que te estaria a dizer. Então, estamos no caminho. Exato. Muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. E até breve. Numa marquesa por aí.